Esse jogo parecia decidido cedo demais e ainda assim terminou completamente aberto até o último lance. O Vasco vence o Fluminense por 3-2 no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão, um clássico que parecia escapar, mas virou na insistência. O placar final até sugere equilíbrio, mas a sensação é de um jogo que mudou de dono mais de uma vez e só se resolveu porque um dos lados se recusou a aceitar o roteiro. O Fluminense entra mais ligado, não só com a bola, mas com a leitura do momento. Logo no primeiro minuto, a jogada nasce com espaço pelo lado, a defesa do Vasco ainda se organizando, e quando a bola sobra dentro da área, a finalização sai rápida, antes que qualquer cobertura consiga chegar. A bola entra e muda completamente o cenário do jogo. A partir daí, o Vasco tenta responder, mas erra muito. A saída de bola não encaixa, os passes não sustentam a posse, e isso entrega ao Fluminense a chance de controlar o ritmo sem precisar forçar. O jogo fica dividido, mas com o Fluminense sempre mais confortável. Mesmo quando o Vasco avança, falta precisão. A equipe até finaliza bastante, mas acerta pouco o gol, e isso facilita a vida do goleiro adversário. Do outro lado, o Fluminense não precisa de tanto volume. Quando chega, leva perigo real e obriga Léo Jardim a trabalhar mais de uma vez para evitar que o placar aumente ainda no primeiro tempo. Há um período no meio da etapa em que o jogo fica claramente na mão do visitante. O Vasco não consegue sair jogando, acumula erros de passe e passa mais tempo se defendendo do que construindo. Ainda assim, o placar segue mínimo, muito mais pela falta de eficiência do Fluminense do que por controle do Vasco. O segundo tempo começa e o roteiro parece se confirmar. O Fluminense amplia aos 9 minutos, a jogada se desenha com liberdade na entrada da área, ninguém consegue pressionar a bola e a finalização sai rápida, pegando o goleiro ainda ajustando a posição. O jogo muda de vez. O Vasco passa a finalizar mais, começa a acertar o gol com mais frequência e o Fluminense já não consegue sair com a mesma qualidade. Os passes começam a falhar, a posse já não dura e o time recua mais do que gostaria. O goleiro do Fluminense ainda segura o resultado por um tempo, com boas intervenções, principalmente em finalizações próximas, mas a pressão cresce. Aos 43, o empate nasce novamente em bola parada. A defesa perde a referência, a bola atravessa a área e quem aparece finaliza quase sem oposição, com o goleiro já sem tempo de reação. E quando o empate já parecia o fim da história, vem o último lance. Já nos acréscimos, a jogada se constrói em novo levantamento para a área. A defesa está desorganizada, o espaço aparece entre os marcadores e o cabeceio sai firme, direcionado, sem chance de defesa. A virada se completa no limite. Léo Jardim teve papel importante para manter o Vasco vivo. Mesmo sofrendo 2 gols, fez defesas que evitaram um placar maior quando o time ainda estava perdido no jogo. Thiago Mendes aparece como peça central no segundo tempo, participa mais da construção e ainda decide no último lance, atacando o espaço com precisão. Cláudio Spinelli entra e muda o peso ofensivo, passa a ser referência dentro da área e participa diretamente do momento de pressão final. Do lado do Fluminense, Canóbio define cedo e ajuda a dar tranquilidade inicial. Hércules amplia o placar e parecia encaminhar o jogo. Mas o time sente a queda física e técnica, os erros de passe aumentam no segundo tempo e isso impede qualquer tentativa de retomar o controle. Fábio ainda evita o empate por um tempo, com defesas importantes, mas acaba exposto na reta final. O placar não mente, mas também não conta tudo. O Fluminense teve controle em boa parte do jogo, criou o suficiente para vencer com mais tranquilidade, mas perdeu eficiência e, principalmente, consistência quando mais precisava. A lição é clara, em um jogo que muda de ritmo, quem sustenta o controle até o fim leva vantagem. E aqui, no fim das contas, foi quem insistiu até o último lance.